Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, onde mergulhamos nas histórias mais profundas e transformadoras da Bíblia. Hoje vamos falar sobre uma mulher cuja vida foi marcada por desafios, mas que também é um símbolo incrível de resiliência e fé. Vamos contar a história completa de Lia. A primeira vez que encontramos Lia é no livro de Gênesis. Ela era a filha mais velha de Labão e irmã de Raquel. A Bíblia a descreve de uma forma muito direta, dizendo que ela tinha olhos fracos ou baços, enquanto sua irmã Raquel era formosa de porte e semblante. Naquela cultura, a aparência era muito valorizada. Então, essa descrição já nos dá uma pista da posição de Lia em sua própria família. Ela vivia à sombra de sua irmã mais nova e mais bela. A história de Lia se entrelaça com a de Jacó, que chegou à terra de Labão, fugindo de seu irmão Esaú. Jacó se apaixonou perdidamente por Raquel à primeira vista e concordou em trabalhar para Labão por 7 anos para poder se casar com ela. A Bíblia diz que esses 7 anos pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Imaginem a expectativa e a alegria de Jacó ao final desse período. Mas é aqui que a vida de Lia muda para sempre. Na noite do casamento, Labão, usando um antigo costume local que dizia que a filha mais velha deveria se casar primeiro, enganou Jacó. Coberta por um véu e na escuridão, Lia foi entregue a Jacó em vez de Raquel. Podemos apenas imaginar o choque e a decepção de Jacó na manhã seguinte, e a humilhação e a dor de Lia, sabendo que foi parte de uma enganação e que não era a mulher que seu marido desejava. A situação era terrivelmente dolorosa. Jacó confrontou Labão, que muito espertamente ofereceu Raquel em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó aceitou. Então, em apenas uma semana, ele se casou com as 2 irmãs. A partir desse momento, Lia estava oficialmente em um casamento onde não era amada. A Bíblia é clara ao dizer: Jacó amava Raquel mais do que a Lia. Essa frase define grande parte da jornada de Lia. Ela estava presa em uma rivalidade constante com sua própria irmã pelo afeto do mesmo homem. Pensem na dor diária de acordar sabendo que você é a segunda opção, a esposa não desejada. É um fardo emocional imenso. No entanto, é nesse ponto de profunda tristeza que vemos a mão de Deus agindo de uma forma surpreendente. O texto diz: vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Deus viu a dor de Lia. Ele viu sua solidão e seu sofrimento silencioso, e ele interveio. Lia começou a ter filhos, e os nomes que ela deu a seus filhos são como um diário de sua jornada emocional. Seu primeiro filho foi chamado de Ruben, que significa vejam um filho. Lia exclamou: o Senhor atentou para a minha aflição. Agora finalmente meu marido me amará. Ela ainda tinha a esperança de que um filho pudesse comprar o amor de Jacó. Depois veio Simeão, que significa aquele que ouve. Lia disse: porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este. A dor ainda estava lá, mas ela reconhecia que Deus estava ouvindo suas orações. Em seguida, nasceu Levi, que significa unido ou ligado. Sua esperança foi renovada. Agora, desta vez, meu marido se unirá a mim porque lhe dei 3 filhos. Mas, infelizmente, o afeto de Jacó continuava focado em Raquel. O ponto de virada acontece com o nascimento de seu 4º filho, Judá. O nome Judá significa louvor ou agradecimento. E desta vez, as palavras de Lia são diferentes. Ela não menciona mais Jacó. Ela simplesmente diz: esta vez louvarei ao Senhor. Isso é muito poderoso. Depois de anos buscando validação e amor de seu marido, parece que Lia finalmente encontrou sua fonte de valor e alegria em Deus. Ela parou de tentar usar seus filhos como um meio para ganhar o afeto de Jacó e, em vez disso, voltou seu coração para o único que nunca a abandonou. Ela passou da súplica para o louvor.
A rivalidade com Raquel continuou, com disputas envolvendo até mesmo mandrágoras, uma planta que se acreditava ajudar na fertilidade. Lia ainda teve mais 2 filhos, Issacar e Zebulon, e uma filha, Diná. No total, ela foi mãe de 6 dos 12 fundadores das tribos de Israel, além da única filha de Jacó mencionada. Enquanto isso, Raquel, a amada, lutava contra a esterilidade, o que era uma grande vergonha naquela cultura. Eventualmente, Deus também ouviu a oração de Raquel e ela deu à luz a José e mais tarde a Benjamim, morrendo no parto deste último. A história de Lia não termina com um felizes para sempre no sentido romântico. Não há um momento em que a Bíblia diga que Jacó finalmente se apaixonou por ela. No entanto, o final da sua vida nos mostra um sinal profundo de respeito e pertencimento. Quando Lia morreu, Jacó não a enterrou em um lugar qualquer. Ele a sepultou na caverna de Macpela, o túmulo que Abraão comprou para Sara. Era o local de sepultamento dos patriarcas e matriarcas de Israel. Abraão e Sara, Isaque e Rebeca. E antes de morrer, Jacó deu instruções claras para que ele mesmo fosse enterrado lá, ao lado de Lia. Não ao lado de Raquel, seu grande amor, que foi enterrada no caminho para Belém. Esse ato final é extremamente significativo. Na morte, Jacó escolheu descansar ao lado de Lia, a mãe da maioria de seus filhos, a matriarca que, através de sua descendência, formaria a nação de Israel. E o mais importante, foi da tribo de Judá, o 4º filho de Lia, aquele nascido do louvor que viria a linhagem real do rei Davi e, finalmente, a do Messias, Jesus Cristo. A vida de Lia nos ensina muito. Ela nos mostra que Deus vê aqueles que são invisíveis, desprezados e não amados. Ele ouve o clamor dos corações partidos. A história dela prova que o valor de uma pessoa não está na aprovação dos outros, mas no amor e no propósito que Deus tem para ela. Lia pode ter começado sua história como a noiva enganada, a esposa não amada, mas ela a terminou como uma matriarca fundamental na história da salvação. Uma mulher cuja dor foi transformada em louvor e cujo legado ecoa por toda a eternidade. A jornada de Lia é um lembrete de que, mesmo quando nos sentimos esquecidos ou em segundo plano, Deus está trabalhando em nossas vidas de maneiras que talvez não compreendamos no momento. Ele pode transformar nossas maiores dores em nossas maiores bênçãos. Obrigado por assistirem e por nos acompanharem nesta jornada profunda pela história de Lia. Se você foi tocado por esta mensagem, por favor, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Adoraríamos ler seus pensamentos nos comentários. Até a próxima.